Olá, a ideia para hoje é um início, uma barra com enroladinho e furadinho. Isso é ideal para blusas, para barras de blusas. Aqui chamei todos os pontos, todas as agulhas para cima numa amostra, enlaço o fio. É a mesma regulagem da malha. Como estou trabalhando com 3 fios, vou na regulagem 7. Faço 5 carreiras. Com o transportador de 1, eu vou fazer furinhos. Levo um ponto para um lado, um ponto para o outro. Deixo 3 agulhas. Levo um ponto para um lado, outro para o outro. A cada 3 eu faço esse furinho. A distribuição aqui também pode ser outra. Deixar mais pontos entre um furinho e outro, ou fazer a cada 2 agulhas, enfim. Dessas 2 agulhas que foram transportado o ponto, eu chamo uma para trabalho, a outra fica lá embaixo em espera por enquanto. Faço uma carreira, chamo a outra agulha para trabalho. Agora esse furinho ficou com uma laçada bem no meio. Apanho essa laçada e coloco para a agulha. É como se eu estivesse fazendo uma casa de botão pequena. E completo 12 carreiras. Aumento a regulagem para 10. Faço uma carreira e volto na regulagem que eu estava trabalhando antes. Faço a quantia de barra, pode ser uma barra grande, uma barra pequena, enfim. Eu vou fazer 10 carreiras. Esse enroladinho ele vai ficar para o lado direito. Aqui passou um nó, mas depois eu consigo remalhar. Deixo 3 agulhas, solto um ponto, faço ele correr até essa carreira de regulagem mais alta. Essa carreira de marcação. Aqui coloco o remalhador e eu vou remalhar pelo avesso essas carreiras todas. Solto o próximo ponto, desço, faço ele correr até a marcação e remalho também. Para quem não tem a máquina e frontura, somente a máquina, esse é um trabalho que ficaria muito bom. Ele substitui a frontura, porque você está remalhando a barra, e ele dá um toque de tricô mais artesanal. Deixo 3 agulhas, desço o próximo ponto.
Aqui ficou torcido o ponto, então remalho de novo. Desço o próximo ponto e assim eu vou fazendo 2 remalhados a cada 3 agulhas. Forma um canilado 2 por 3. Muito bonito, parece tricô de agulhas, tricô mais artesanal mesmo. Fica bem mais rápido do que remalhar 1 a 1, por exemplo. 1 por 1. Mas dependendo da lã que se está usando, se for uma lã mais grossa do que 3 fios, a barra 1 por 1 também fica bonita. Quando é linha mais fina, não combina muito, porque ela puxa mais. E aqui eu tenho um enroladinho no começo, então ficaria desproporcional, faria um desenho estranho na peça. Está chovendo bastante por aqui ultimamente. E olha que bonito que fica o acabamento aqui. Não parece tricô à mão? Esse furadinho grandão aqui, não é um furadinho grandão. Esse furo grandinho aqui com 2 agulhas sendo transportadas dá um efeito muito bonito. Ele é um enroladinho. Caso não queira o furinho, também dá para fazer o mesmo trabalho sem o furinho. Somente com o enroladinho começando. Faz uma carreira em marcação em regulagem alta para daí conseguir descer o ponto da malha até a marcação para remalhar. E assim você tem uma barra feita em máquina, mas ela é uma barra canilada, imitando a barra que é feita em frontura. Aí se alguém me pergunta, dá para fazer na frontura mesmo? Com certeza dá para fazer, é só fechar a máquina e frontura, tirar o cabo da máquina, o basculante, trocar pelo basculante de frontura, selecionar os pontos da frontura 3 por 2, tecer e voltar os pontos para a máquina. Assim tem o início enroladinho e a barra. Logo após a barra, eu costumo fazer aumentos internos. Aqui eu aumentei 3 pontos para um lado, 3 pontos para o outro. Daí, a impressão que tem, quando tem a malha lisa em cima, a impressão é que a barra puxa mais ainda, formando assim uma barra mais apertadinha. Nossa dica para hoje, então, é uma barra diferente. Bom trabalho!